Shalom, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu vou fazer igual os influencers. Eu vou dizer para você, curta, compartilhe, comente, passe adiante. Porque há muitas pessoas que estão lutando para serem prósperas e elas até amam o Senhor Jesus, mas há princípios bíblicos que são inegociáveis e nós precisamos conhecê-los. Estamos tratando sobre prosperidade. Prosperidade envolve inclusive semeaduras. Nós vamos ver algumas coisas ainda a respeito nas próximas semanas, né? Mas vamos orar agora. Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor é infinitamente bom, maravilhoso. A tua palavra permanece para sempre, e por causa da tua fidelidade a ti mesmo e a tua palavra, nós podemos descansar em ti, sabendo que tudo que o Senhor falou, o Senhor cumpre. E nós, Senhor, por nossa parte, queremos sim todo o entendimento que o Senhor puder e quiser, evidentemente, mas quiser nos dar. Prepara-nos para isso com a tua graça, Senhor, para que teu Espírito Santo possa compartilhar conosco as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Nós oramos te agradecendo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje, queridos, eu quero falar de uma coisa muito importante, sem a qual nada funciona. E eu vou ler algumas coisas aqui, porque não posso me esquecer. E eu quero também... Eu quero dizer para vocês que muitas dessas coisas eu ouvi de pregadores ao longo dos 40 anos de ministério. Eu tive possibilidade de me assentar aos pés de pessoas maravilhosas. Vou citar alguns. O arcebispo Benson da Roça, este arcebispo, ele ressuscitou 9 pessoas, já com atestado de óbito. Isso não é para qualquer um, vamos dizer assim, né? Tive a oportunidade de participar de seminários restritos com a presença do pastor Miles Monroe, que era embaixador das Bahamas na ocasião, e tantos outros homens, Giovanni Trattino, que servia ao Senhor lá no sul da Itália, e eu orando, ele lá no Palácio de Convenções, lá em Brasília, ele ministrando, e eu dizia, Deus, meu prazer é estar entre os teus, Senhor, que coisa maravilhosa. Quando eu vejo, depois que ele saiu de lá, não vi mais. Quando eu vi, ele estava sentado na poltrona detrás da minha, no auditório, e eu olhei para ele, e surpresa, eu vi um diamante dentro do olho dele. Então, assim, o que eu falo aqui é uma coleta, vem de várias fontes, vamos dizer assim, de homens de Deus. Também não vou negar que também eu ouvi rabinos, né? Alguns deles, eles têm a forma, mas eles não têm a luz de Cristo, mas a forma deles, se nós juntarmos com a luz de Cristo, nós podemos avançar mais. Amém? E aquele que ora por Jerusalém, pela paz de Jerusalém, será abençoado. Que assim seja com o Brasil, porque os brasileiros amam Israel. O povo brasileiro ama Israel. Vamos lá. O ser humano pode ter vários níveis de prosperidade, até viver por uma causa, sem ter contato com Deus. Por que eu digo isso? Porque muitos ateus, eles são filantropos, porque eles não podem ver um ser humano sofrendo. Outros, eles se dedicam à causa animal também, pelo mesmo motivo, nem acreditam em Deus, mas eles trabalham. Só que eles não têm intimidade com Deus. Então, existem muitas pessoas que fazem o bem e adoram falsos deuses. E outros não adoram nenhum. Né? Todavia, nenhum ser humano estará plenamente satisfeito se não alcançar transcender o humano, ir além do humano e encontrar o verdadeiro Deus conectando-se com ele. Porque Deus procurou a humanidade caída através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o qual é o único caminho de volta para Deus. Não existe outro caminho. Antes de ler um texto em que o Senhor Jesus Cristo fala disso, quero lembrar vocês que naquela série, naquele playlist Novo Começo, o primeiro vídeo daquele playlist, explica como que isso te deu. Como que o nosso Pai te deu a chance da salvação e como que a partir da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário nós podemos levantar, andar, nos esforçarmos para andar pelos processos de Deus e alcançar a intimidade com Deus. Agora, João 14:1 diz assim:
é seguinte também, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, ele virá, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí você diz, tá, mas tá, eu entendi agora. Agora, como é que eu faço? Jesus disse, eu sou o caminho. Como é que eu vou andar nesse caminho que é Jesus? O Espírito Santo te socorre e te ensina. Em João 6, 41 a 44, nós temos: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a oração que você pode fazer, que alguém eventualmente precise e possa fazer, é Pai, me leva para Jesus, me entrega para Jesus. Da mesma forma que no relacionamento humano nós temos de investir tempo e atenção para conhecer o nosso próximo, e assim obedecer ao Senhor, que é amar ao próximo, no relacionamento com Deus temos de dar tempo, atenção e espaço para Deus, dedicando-nos a procurar por Ele, mais do que por suas bênçãos. Este é o nosso esforço. Como faremos isso? Em primeiro lugar, nós precisamos identificar os roubadores de tempo. O que são roubadores de tempo? São aquelas coisas inúteis que não servem para a vida, que não servem para nada, muitas vezes servem apenas para criar medo, até abrir espaço para espíritos de medo, para pânico, para opressões, etc. Exemplo, TV, o som, a própria internet. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa boa também que não... Tem muita coisa que não é boa, melhor dizendo. Né? Então, são alguns roubadores de tempo. Tá? Consagrar nosso tempo para estudar como ele se revela na sua palavra. Lembre-se, conhecer é amar. Tá? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela se esforçou, ela se esgueirou pelo meio da multidão, ela foi até que conseguiu tocar em Jesus. E ele se virou e disse, quem foi aquela que me tocou? Porque eu vi que de mim saiu poder. Então, assim, quando nós nos esforçamos e nos dedicamos na palavra e vamos fundo e oramos em cima para poder entender, pode chegar um momento em que nós tocamos nele. E quando nós tocamos nele, nós recebemos poder. É maravilhoso isso. Então, junto com esse esforço e com esse identificar os roubadores de tempo, nós devemos buscar desenvolver uma atitude de gratidão em tudo. Provérbios 3, 5 a 7 nos afirma, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer, é Ele, não nós, né? Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor, quer dizer, ame e reverencie, honre profundamente o Senhor e aparta-te do mal. Então é preciso termos consciência de que nós não somos a causa, a origem ou o promotor de tudo que temos ou alcançamos de bom, mas que foi Deus que nos deu. Nesse sentido, Jó chega a afirmar que devemos reconhecer que até o mal vem de Deus. Jó 2, 9 e 10. Então, sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre, ou seja, larga desse Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. E ele foi citado pelo apóstolo Tiago, Tiago 5:11.
Tudo neste mundo tem a assinatura de Deus, até o ímpio para o dia do mal. Uma explicaçãozinha aqui. Deus usa o ímpio para castigar seu povo, porque Deus castiga seu povo, para corrigi-lo. Então, muitas vezes, Nabucodonosor foi um exemplo, quando Deus permitiu a invasão por Babilônia, né? Por quê? Para uma correção, não é para destruição, é para correção. Então, o ímpio, no dia do mal, ele é uma correção de Deus para os seus filhos. Então, se eu agradecer mesmo a isso, estarei do lado de Deus. Esta atitude desenvolve a consciência de que Deus está sempre presente, em tudo, guiando-nos com o seu amor. Deuteronômio 8, 11 e seguintes nos adverte: guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo que tens, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a minha fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então, é muito importante nós também desenvolvermos gratidão em todas as circunstâncias. Por que é que a gratidão é uma consciência tão difícil de manter? Talvez seja porque o ego humano, o ser humano, sempre quer reconhecimento e independência. Geralmente, tropeça no conceito de ser devedor. Quando alguém deve, a não ser, enfim, certas situações, mas, você me fez esse favor, eu te faço esse, estamos quites. Geralmente, né? Prefere acreditar que fez tudo acontecer com seu próprio esforço. Todavia, somente Deus tem poder. Ele é a vida. E Ele conhece os seus. 2 Timóteo 2, 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, sendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ou seja, obedeça, né? No Éden, a prosperidade dependia da bênção de Deus e do trabalho do homem. Da mesma forma, na prosperidade espiritual, a bênção de Deus é sua promessa. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Onde é que está o esforço aqui? De todo o coração. Em praticamente todos os níveis de prosperidade, há engano, imitações. E neste nível, o engano consiste em crer que o conhecimento de Deus é automático. Mas eu invoco Deus, eu conheço Deus. Neste engano, muitos adoram um Deus criado pelos seus próprios corações. Conhecer a Deus envolve buscá-lo de todo o coração, ou seja, com paixão, amá-lo com todas as nossas forças. Outro tipo de engano é confundir conhecimento intelectual, ou seja, informações bíblicas. Eu conheço muito, eu conheço tudo da Bíblia, com intimidade com Deus. Jó experimentou esse amargo engano, porém foi resgatado dele. Em Jó 42:5, nós lemos: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A intimidade passa pelo conhecimento, inclusive o conhecimento intelectual, racional, mas não para aí. A intimidade com Deus é resultado do temor a Ele, não do conhecimento, embora o conhecimento seja uma base do relacionamento correto com Deus, porque o Salmo 25:14 diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará conhecer a sua aliança. Quem o conhece, adora-o reverentemente, e é este que tem intimidade com Deus, e é próspero nele. Embora neste nível de prosperidade nunca haja fim, porque Deus é infinito. Por isso, vamos aceitar a orientação que ele nos dá através de Oséias 6:3. Conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que todos nós possamos ser prósperos na nossa intimidade com Deus, voltando ao primeiro amor. Que a graça, que o Pai nos conceda a graça, por meio do Espírito Santo, para voltarmos ao primeiro amor. E que também nos conceda da sua misericórdia para permanecermos fiéis neste primeiro amor, no tempo do fim. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada. Senhor, tudo que nós falamos aqui, nós te pedimos, nós queremos que o Senhor faça na nossa vida. E nós te pedimos isso não com base nos nossos méritos, mas com base nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Concede-nos, ó Santo de Israel, concede-nos para a tua glória e para teu louvor, para que o Pai seja glorificado no Filho, em nome do Senhor Jesus. Amém.